Vamos abrir as nossas Bíblias. Hoje em dia, não sei se a gente fala nossas Bíblias ou nossos iPads, ou nossos laptops, né? É a Bíblia, né? Eu gosto muito de Bíblia no papel. Eu ainda sou da velha guarda, mas o problema é que eu sou tão da velha guarda que eu não consigo enxergar. Então eu preciso da Bíblia elétrica, porque eu posso aumentar a letra, né, fazer gigante. O problema é esse, né? Mas eu prefiro a Bíblia de papel, o livro mesmo, né? Na minha casa eu tenho só que a minha Bíblia é em espanhol, né? E aí eu gosto mais de ler a Bíblia em espanhol, estou acostumado, né? Depois de muitos anos trabalhando com o povo hispano. Mas louvado seja o Senhor. Se alguém quiser me presentear uma em português, não há problema, amém. Anyway, Lucas capítulo 12. Vamos ler do versículo 15. Quando nós louvávamos, a palavra tem que ser curta, porque queremos terminar meio-dia. Mas eu queria, antes de entrar na palavra, eu queria dizer uma coisa. Quando nós louvávamos aquele hino último, eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Quem aqui já foi chamado de algo que lhe ofendeu? Bastante gente, né? Você já foi chamado, pessoas foram chamadas por professores de burro, de incapaz, de ignorante, de feio, disso, daquilo outro. São tantas as palavras de maldição que às vezes lançam sobre nossas vidas, não é verdade? Não é verdade? Tantas palavras destrutivas que às vezes as pessoas, e às vezes até pessoas que têm autoridade sobre nós, como pai e mãe, né? E como nós falávamos na escola dominical, nós estávamos falando um pouquinho sobre autoridade espiritual, né? Sobre herança, sobre maldição hereditária. E nós falamos que muitas vezes pais e mães falam certas coisas. Você vai pagar quando crescer, você vai ver. Seus filhos vão fazer isso contigo. Coisas que são autoridades que se dão a espíritos malignos para virem operar nas nossas vidas. Mas quando nós aceitamos Jesus Cristo, amado, quando você entregou a sua vida a Jesus Cristo, a Bíblia fala que você se transformou numa nova criatura. E você tem agora autoridade para levantar e repreender todas essas maldições sobre a sua vida. Você hoje é quem Deus diz que você é. E quando cantávamos esse hino, eu lembrava de uma passagem na palavra de Deus, que quando o rei Saul morreu, todos os seus filhos foram mortos, né? Porque acabou que ele virou uma maldição, começou a fazer coisas erradas, e no final da sua vida ainda invocou espíritos, e aí ele morreu. E com medo, um sobrevivente teve, que foi o filho de Jonatas, com medo de que o próximo rei, porque era costume, quando assumia um novo rei, matar a herança do rei anterior, se não fosse da mesma família, né? Então, com medo de que viessem matar um bebê, a empregada, a que cuidava daquela criança, tomou aquela criança e tentou fugir com ele às pressas para protegê-lo. Só que ele caiu e levou um tombo e ficou manco da perna, cresceu manco da perna. O nome daquela criança era Mefibosetes, filho de Jonatas, amigo de Davi. E um dia, Davi, Mefibosetes, que era um príncipe em Israel, cresceu perdido no mundo como um manco, pobre, sendo criado por uma empregada, escondido, sem ninguém saber quem ele era, com medo de que o rei viesse para vingá-lo, para destruí-lo. Então, um dia, o rei Davi, na casa dele, no palácio dele, no castelo dele, pensa: acaso não sobrou nenhum dos descendentes de Saul para que eu possa abençoá-lo? Olha a diferença de um homem que temia a Deus para os outros. Os outros buscavam, se fosse um outro rei, iria falar: acaso não sobrou na casa de Davi nenhum descendente para que eu possa eliminar a raiz dele? Mas Davi fala: acaso não sobrou ninguém na casa de Davi para que eu possa abençoá-lo? De Saul, não sobrou ninguém na casa de Saul para que eu possa abençoá-lo. E aí ele investiga e chegam para ele e falam: olha, sobrou um filho de Jonatas, ele é manco de perna. E Davi foi ter com ele. E eu imagino que essa reunião deve ter sido um pouco tensa. Talvez Mefibosetes tenha pensado: agora eu fui descoberto. Ele vai mandar cortar a minha cabeça. Ele vai mandar me matar. Porém, o rei Davi foi e restituiu muita propriedade àquele homem.
O rei Davi foi e o enriqueceu e disse: a partir de agora, tu comerás à minha mesa. Tu vais sentar na mesa do rei. Aquele homem que estava numa posição de foragido, de escondido, de rejeitado, de negligenciado, que não tinha pai nem mãe mais vivos, não tinha ninguém, só uma empregada que se acariciou dele, que cuidava dele. De um dia para outro, porque o rei decidiu, ele se transformou em um homem rico. E a palavra foi: tu vais sentar-se à mesa do rei. E eu fico imaginando aquele grande dia que Davi sentado à mesa, ali todos os seus filhos, que não eram poucos, os príncipes e princesas, todos prontos para comer, e Davi fala: espere um pouquinho, falta alguém. E eles olham para o lado, e um para o outro, e falam: não, estamos todos aqui, todos os seus filhos estão aqui, todas as suas esposas, meu irmão, que mesa, hein? Todos estamos aqui. E aí Davi fala: ainda falta alguém. E eu fico imaginando aquele manco andando pelo corredor do palácio. Tac, tac, tac. E eles escutando aquele barulhinho, falam: quem será? E quando se abre a porta e é anunciado: lá vem Mefiboseque, um manco indigno que veio sentar-se à mesa do rei. Isso fala muito de nós, não? Muito de nós. Indignos e pecadores. Indignos e amaldiçoados, condenados a uma morte sem misericórdia. Mas um dia o rei disse: tu vais sentar-se à minha mesa. Um dia o rei disse: os teus pecados estão perdoados, as tuas iniquidades estão apagadas, tu é quem eu digo que tu eres. Tu eres o meu filho. E João capítulo 1, versículo 12 fala que Deus te deu potestade para ser filho dele. E tu poderás participar do grande banquete, da grande festa que será realizada na bodas do Cordeiro. Tu está convidado, amém, irmão? Amém. Você tem um convite nas tuas mãos, porque o Senhor te chamou. Então, quando nós louvávamos, eu me lembrei dessa história, eu falei assim: eu queria participar com os irmãos, porque você é alguém especial para Deus. E não importa se você foi acusado, se você foi xingado, ofendido, amaldiçoado pelo seu pai, pela sua mãe, não importa quantas vezes falaram que você não é capaz, que você é indigno, que você nunca vai prosperar, que você nunca vai conseguir, saiba que você não é o que as pessoas disseram, você não é o que as pessoas falaram de você, você é aquilo que Deus disse que você é. E Deus fala que tu eres o filho dele, herdeiro da promessa. Deus fala que com ele tu pode todas as coisas, basta tu se submeter a ele, basta tu colocá-lo primeiro em todos, à frente de todas as coisas, que ele vai cuidar de todas as suas necessidades. Talvez você não tenha um diploma, não fale o inglês, aí você se sente tão inferior, tão incapaz, tão indigno. Não aceite isso, irmão. Não aceite isso, minha irmã. Você é quem Deus disse que tu eres. Amém? Então vamos começar a pregação. Tem que terminar agora em 15 minutos, mas glória a Deus. Mas já deu uma palavra, amém? Louvado seja Deus. Lucas capítulo 12. Quem já abriu, diga amém. Amém. Viu? Vocês estavam atentos, né? Versículo 15. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si junta tesouros e não é rico com Deus. Eu quero parar aqui para dizer o seguinte: para si junta tesouros é pecado? Sim ou não?
Ter riqueza é pecado? Qual é o problema aqui na frase? Não ser rico com Deus. É o tesouro o seu Deus. O Deus tem que ser o teu Deus sempre. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Amado, eu queria contar uma pequena história. Um homem, ele andava por uma área muito bonita, um homem incrédulo, ele era um ateu renomado, escritor de livros, famoso. E ele andava numa área de Montana, do estado de Montana, muito lindo, com umas montanhas lindas, perto de um riacho. E ele caminhava pela manhã, aquela brisa, aquele dia ensolarado, mas com frescor da manhã, e aquela água, aqueles peixinhos pulando, e ele olhando tudo aquilo, os animais cantando, os pássaros cantando, e ele maravilhado e falando: poxa, em pensar que tudo isso nós temos que agradecer ao Big Bang. Tudo isso temos que agradecer a essa explosão cósmica. Tudo vem pelo acaso. Olha que pássaros lindos, que árvores tão belas, que riacho tão lindo, que natureza maravilhosa que o acaso criou para nós. Quando ele caminhava adorando a criação, de repente ele escuta o mover de uns arbustos e ele por cima do ombro olha para trás. E quando ele percebe um urso de 7 pés de altura vindo em direção a ele, e ele se assusta e começa a correr. E ele percebe que aquele urso vem correndo atrás dele e conforme ele vai correndo, o urso vai chegando mais próximo. Então ele tenta com toda a força correr mais e mais e mais, mas o urso vai chegando próximo e ele chega a chorar já desesperado, e aí de repente ele cai e tenta levantar de novo, e quando ele levanta de novo, o urso já está em cima dele. Tenta levantar, o urso já está em cima dele, e ele grita: ai meu Deus! Quando ele fala ai meu Deus, tudo para, congelou tudo. O urso, com as garras, com a boca aberta, já para mordê-lo, congelado. A água para de rodar naquele rio, o vento para de soprar, os pássaros param de cantar, tudo se congela. E de repente uma luz desce do céu. E ele escuta uma voz dizendo: você sempre me negou, sempre deu crédito ao acaso. Agora você clama por mim. Será que você quer virar um cristão? E aquele homem, naquela situação de medo, ele pensa: não, se eu virar um cristão, vai ser um escândalo. Os meus livros vão parar de vender. Se eu virar um cristão, eu vou deixar de ser uma pessoa famosa que dou entrevistas em televisões e rádios. Não posso. Tenho muito a perder se eu mudar. E ele tentando racionalizar a situação e encontrar uma saída, porque também ele estava prestes à morte. Ele pensou falou assim: você é esperto. E ele virou para aquela voz e disse: não, seria muita hipocrisia eu virar cristão. Mas o urso, ele podia virar um cristão. Esperto, né? De repente a luz some e uma voz fala: assim seja. E aí tudo volta, os pássaros voltam a cantar, o vento volta a soprar, as águas voltam a correr, e ele olha para o urso que está com aquela cara. Aí o urso, as garras entram, aí ele fica com aquele ar de esperança, quando o urso muda a aparência de violento, e o urso dobra os joelhos, levanta as mãos e fala: obrigado, Pai, por essa refeição. Se converteu, né? Irmãos, obrigado por essa refeição, né? Às vezes, amado, nós temos muitos valores, muitas coisas presas que nos agarram e nos impedem de servir a Deus. O homem da história, amado, é uma história, não é verdade não, tá? Esse homem, na história, ele não quis abrir mão da sua fama. Ele não quis abrir mão da sua pessoa conhecida, da sua notariedade, da sua riqueza.
que ele havia adquirido andando por um caminho que agora, naquele momento, ele sabia ser errado, porém, lhe era conveniente. Ele tirava benefícios daquilo, e ele falou, de que adianta eu me salvar aqui, agora eu perder tudo que eu conquistei, todos esses anos de trabalho, todos esses anos de vida, de sacrifício e de luta, de que adianta? Se eu encontrar uma maneira em que eu posso sair dessa situação e me manter na posição que eu estava antes, é melhor. E aí ele racionalizou e tentou colocar a coisa para o urso. Mas muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. No trecho que nós lemos na palavra de Deus, nós vimos um homem que era próspero, que era abençoado. Porém, o coração dele não estava em Deus. O coração dele, ele confiava tanto nas suas riquezas, que ele chega ao ponto de falar, a minha alma está segura. A minha alma pode descansar, porque eu sou próspero, porque eu tenho muitos recursos, porque meus celeiros estão fartos, a minha alma pode descansar. Irmão, a tua alma nunca poderá descansar, por mais que você tenha todo o tesouro da terra, ainda que você seja o homem mais rico, mais famoso, maior eloquente dessa terra, se você não tem Jesus, não há descanso para a sua alma. Nada pode mudar o que Deus preparou para você. Ele colocava a confiança na riqueza. O homem da história que nós falamos, ele não queria perder nada. E muitas vezes nós nos convertemos, viemos para a igreja, viemos para Jesus Cristo, mas queremos manter algumas das bagagens que nós tínhamos no mundo, alguns dos hábitos, alguns dos costumes, algumas dos celeiros, dos grãos que nos enriqueciam no mundo, que aparentemente nos faziam uma melhor criatura, uma pessoa mais próspera, mais eloquente, mais admirada pelos demais. Queremos trazer isso e manter esses grãos como sendo ainda um ponto de segurança, de referência da pessoa que nós éramos. Porém, a Bíblia fala que é necessário nascer de novo. É necessário deixar as coisas velhas para trás, para que tudo seja feito novo. E aí, quando a pessoa vem e ela tem que largar aquela bagagem, eu fico preocupado sempre quando eu vejo um ator de televisão que se converte, ou um cantor de música popular que se converte, e rapidamente na igreja ele chega, e rapidamente ele sai do banco e já está no púlpito, e já está cantando, e daqui a pouco está gravando um CD, e daqui a pouco ele está pregando, porque ele tem fama, ele atrai as pessoas, ele traz multidões. Mas as multidões estão vindo por que motivo? É por Cristo? Ou para ver aquele ex-Dedé Santana? É para ver aquele ex-cantor famoso, que depois não foi nem discipulado. Mal se converteu, já assume o púlpito. E porque tem fama, e começa a pregar de igreja a igreja. E o dia que alguém chega para ele e fala assim, rapaz, você tem que ser discipulado. Você tem que... Ele vai falar, não, peraí, eu sou fulano de tal. Eu sou um pregador, eu sou um ator, vou sentar para ouvir? Quem é você? E acaba que, um atrás do outro, você vai vendo que daqui a pouco eles voltam para onde? Para o mundo. Muitos voltam para a mesma obra, voltam para a mesma prática. Sabe por quê? Porque quando chegou na igreja, não foi limpo, não foi trabalhado. Jesus, quando ressuscita Lázaro, e Lázaro sai da tumba todo atado, Jesus fala para a igreja, para os irmãos que estavam ali, Jesus ordena que faça o quê? Tire as ataduras. Aquilo que o prendia na morte, as coisas que o amarravam lá fora, tira essas coisas. Eram coisas sujas, trapos imundos, porque aquela carne teve podre. Os vermes estavam comendo, eram coisas imundas, coisas do pecado, da iniquidade, do mundo. Mas muitas vezes nós nos convertemos e queremos manter as ataduras. E quando nós não conseguimos manter essas ataduras, quando algumas vezes a pessoa perde essas ataduras, mas ela começa a se sentir um pouco que vazia.
Porque quando você perde, quando você larga aquele ser que você era, fica um espaço dentro de você. E esse espaço tem que ser preenchido por Deus. Esse espaço tem que ser preenchido. Por exemplo, uma vez eu escutei uma pessoa numa classe de escola dominical falando assim: se Jesus não existisse, se tudo isso aqui fosse mentira, se tudo isso aqui fosse um engano, nós seríamos os mais prejudicados. E eu escutei ele falar aquilo e falei assim, primeiro que não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade. Porque eu já contemplei Jesus. Jesus já curou meu coração, tocou, eu vi a mão de Deus sobre mim. Eu tive uma visão. Então, para mim, não existe essa possibilidade. Segundo que eu sou feliz como eu sou. Eu sou feliz. Uma vez uma mulher chegou para mim e falou assim, vocês crentes são todos... Uma senhora brasileira aqui de Houston, muitos anos, quando eu abri em 96 uma loja brasileira chamada Brasil Brasileiro, na época não tinha nenhuma loja brasileira, e aí nós começamos o Brasil Brasileiro. Tem alguém aqui que morava aqui em 96, além da Beth? A Beth eu sei que era daqui. Ninguém aqui é de 96 aqui, não? 96 ou 98? Rapaz, eu tô velho, hein? Anyway, então nós abrimos, e aí... Quando estávamos, essa senhora foi na nossa casa porque ela queria um produto e nós morávamos perto da loja. E ela chegou para mim e falou assim, olha, eu não sou crente, porque os crentes são escravos. Vocês são os escravos. Vocês não podem fazer nada, vocês são escravos da Bíblia. Vocês não podem beber, vocês não podem... Do lado da minha esposa, vocês não podem fumar, vocês não podem adulterar, vocês não podem fazer isso. E eu fiquei assim, essa velha está me deixando com vergonha. Eu pensei, não falei velha, claro, essa senhora está me deixando envergonhada aqui. Mas vocês não podem adulterar. Eu olhei para a cara da minha esposa e falei assim, não sei desse papo não, estou fora. Aí depois, aí ela foi falando e eu falei assim, o que eu respondo para essa mulher? Aí eu falei assim, sabe o quê? A senhora falou uma coisa interessante aí. Ela regalou os olhos com uma certa surpresa. Eu falei assim, o que foi? Ela falou, o que foi? Eu falei assim, não, a senhora falou que nós somos escravos da Bíblia, e, no entanto, a Bíblia fala que Jesus nos fez livre. Agora a senhora está falando que nós somos escravos. Ela, vocês são escravos da Bíblia. Aí ela repetiu o discurso dela. Aí eu falei assim, interessante, eu nunca tinha pensado assim como a senhora. Ela se encheu, você percebia que ela se enchia. Eu falei, é verdade. Eu falei assim, eu nunca tinha pensado como a senhora. Então, a senhora quer dizer, peraí, eu trabalhava na época lá na Gallup, que era lá na 1960 com a 45, e morava ali na West Time com a Briar Forest. É bem longe, tipo 30 milhas, né? Quem conhece? Eu falei assim, vem cá, eu trabalho a 30 milhas de distância aqui de casa. Lá onde eu trabalho, ninguém sabe que eu sou pastor. A senhora quer dizer que se, por exemplo, eu parar lá num bar e quiser tomar umas cachaças, eles vão me vender? Vão. Se eu entrar numa casa de prostíbulo lá, elas vão me receber? Claro que vão. Ninguém vai chegar para mim e falar assim, você tem cara de pastor? Ela riu, falou assim, quase que ela me chamou de idiota. Ela, claro que não, né? Quem vai saber que você é? Aí eu falei, pois é. Aí eu peguei assim uma nota assim, de $10, eu lembro como se fosse. Falei assim, se eu for lá com esse dinheiro, então eu posso? Ela, pode. Isso do lado da minha esposa, uma mulher corajosa, né? Aí eu falei assim, pois é, eu posso. Eu posso adulterar, eu posso fazer tudo isso que a senhora falou. Eu posso. Estou lá, ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou, eu posso. Mas eu não vou, sabe por quê? Porque eu não quero. Agora, quero lhe perguntar uma coisa. Quem é o escravo? Eu que posso e não faço porque não quero, ou aquele que não consegue deixar de fazer? Que luta o tempo inteiro para parar de beber, para parar de fumar, para parar de prostituir e não consegue. Quem é o escravo? E aquela senhora abaixou a cabeça e falou assim, olhando por esse ponto. É um bom ponto para se olhar por ele, né? Quem é o escravo? Então, quando esse homem falou lá, nós somos... Eu falei, não, porque eu não sirvo a Deus como um fardo pesado. Para mim, é motivo de gozo e de alegria vir à casa do Senhor. Meus filhos, desde pequeno, falavam, Adélio, parece que domingo tu acorda com a bateria elétrica.
gritando pela casa, vambora, tá na hora, let's go, vamos, olha o horário. É chato, Daddy. Vocês estão rindo porque na casa de vocês acontece isso? Tem gente que é chata também. Olha o horário. E bota, toca para um, sacode outro, vai lá, levanta, aí faz café, leva, toma, acorda, toma o café, vambora. Porque para mim é alegria, é motivo de gozo, gastar tempo com o povo de Deus, gastar tempo louvando a Deus, gastar tempo na casa de Deus, para mim é motivo de felicidade. Outras pessoas precisam ir para bares, precisam ir para boate, precisam passar o carnaval pulando. Eu já fiz isso. Eu saía na sexta-feira e voltava na quarta-feira de cinza, todo doido. Mas agora eu conheci a Jesus e a doideira é muito maior, o gozo é muito maior. Quando tu sente a presença de Deus na tua alma, os teus valores mudam. Os teus valores mudam, a tua alegria, a razão da tua alegria muda. Então, por isso que eu não concordei com aquele homem. Eu falei, não, eu não perderia nada. Primeiro, é impossível, mas eu sou feliz como eu sou, porque o meu Deus, a quem eu sirvo, mudou a minha vida, me limpou, tirou as ataduras que me prendiam no pecado, na iniquidade, no vício. Eu, como jovem, meu pai nunca fumou. Nunca fumou. Não podia beber, porque nunca bebia, mas quando bebia uma vezinha já ficava todo alegre, né, vai? Não bebia, não fumava. Mas eu, desde os 13 anos, comecei a fumar. E chegava a fumar 3 pacotes num dia. E se não tivesse cigarro, eu ficava desesperado. Dos 13 aos 18 anos, viciado e preso ao cigarro. 5 anos, levando palito de fósforo para o banheiro para fumar escondido. Depois queimar palito para tirar o cheiro. Não dou ideia, é verdade. 5 anos, escravizado. Mas no dia que eu aceitei a Jesus, irmãos, foi uma coisa incrível. Porque eu tentei várias vezes parar de fumar, até porque não tinha dinheiro para ficar comprando cigarro. No dia que eu aceitei a Jesus Cristo, passou o primeiro dia, eu não fumei, nem lembrei. Passou o segundo dia, nem lembrei. Passou o terceiro dia, nem lembrei. Minha avó fumava, eu escondia meu cigarro na casa da minha avó, que era do lado, assim. À noite, assim, eu botava lá para dormir e levava só alguns isqueiro e cigarro. Terceiro dia, eu vou na casa da minha avó, subo a escada, faço alguma coisa. Quando eu desço, assim, perto do peitoral, sei lá, umbral da escada, assim, eu guardava meu cigarro ali. E eu olho assim, meu cigarro e meu isqueiro, 3 dias depois. 3 dias depois. E eu falei assim, caramba, eu fumo. Para quem fumava 3 pacotes de cigarro, eu estava 3 dias sem lembrar de cigarro. E eu parei, peguei meu cigarro e meu isqueiro e falei, se eu esqueci que eu fumava, é provável que Deus não quer que eu fume mais. E eu peguei aquele cigarro, amassei e joguei fora. E nunca mais fui escravo desse vício. Então, o que eu perdi? Quando as pessoas falam, a gente perde tempo, perde o quê? Não entendo. Tempo é precioso na presença de Deus, não há nada mais valioso do que estar na presença de Deus. O problema, amado, é que muitas pessoas estão inquietas dentro da igreja. Estão na igreja, mas quando a gente anda para a igreja, olhando para o mundo, você fica inquieto, porque você ainda está trazendo os grãos, as ataduras do mundo junto contigo. Olha o que fala Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando o teu pensamento, quando o teu coração está guardado em Cristo Jesus, você já não sente falta daquela vida precária. Você já não sente mais falta.
problema é que nós queremos carregar, ser cristãos, mas queremos carregar. Certa vez um homem chegou para Jesus e falou: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar o reino de céu? Jesus falou assim: faz isso, 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 isso. Ele, tudo isso eu faço. Tudo isso eu faço. Mas Jesus olhou, era um jovem rico, e Jesus olhou no coração dele e disse: agora vai distribuir as tuas riquezas entre os pobres. Jesus olhou no coração dele e viu que existia um outro Deus. Não é pecado ser rico, mas Jesus olhou e viu que existia um outro Deus. Por isso ele manda que distribuísse. Tira esse Deus de dentro de você. Então, às vezes, nós estamos na igreja, nós estamos fazendo tudo certinho, mas continuamos atados a algumas paixões. A Bíblia é clara a dizer que nós temos que jogar fora as ataduras do passado, amado. Olha, teve um Spurgeon, Charles Spurgeon, ele fez ele é um príncipe dos pregadores, não? E quase 100 e tantos anos, 200 anos atrás, ele deu uma palavra. Se você é batista, você conhece sobre ele, porque os seminários batistas ensinam muito sobre ele, tem livros de pregações dele. Ele pregou centenas e centenas e centenas, talvez milhares de mensagens escritas, é usada como tema em seminários de teologia. E esse homem, uma vez, ele falou assim: um dia vão existir, as igrejas não terão mais pastores que cuidarão de ovelhas, mas palhaços que cuidarão de bodes. Não minhas palavras. É a verdade. Palhaços que cuidarão de bodes. Porque hoje em dia, amado, muito é pressionado a igreja para deixar de ser cristocêntrica, para deixar de ser Cristo como centro. Nós temos falado aqui que uma vez uma conhecida minha foi a uma livraria e perguntou: onde é que está o livro sobre tal tema, sobre crescimento pessoal, edificação pessoal, autoajuda, coisas desse tipo. A mulher virou assim, naquela Barnes & Noble, falou assim: toda aquela seção ali. Aí ela se assustou, falou: tudo isso? Sim. Ela falou assim: e os outros temas? O resto é dividido um pouquinho para cada uma. Porque isso é o que vende. Isso é o que vende. Isso é o que enche. Isso é o que atrai. Porém, a Bíblia fala que Moisés disse para o povo o quê? Coloco diante de vós o quê? O bem e o mal. Jesus falou mais do inferno do que do céu. A Bíblia fala que o coração se aformoseia mais na casa do luto do que na casa da festa. A vida não é uma festa. Cada dia perdido é um dia que não se recupera. Cada dia perdido é um dia que não se volta atrás. Cada momento perdido é uma oportunidade que nós perdemos de fazer algo para Deus. E aí, quando você para ver aqui, a palavra de Deus, se você analisa como é que o diabo age, o próprio nome diabo, eu já expliquei isso aqui uma vez, não é o nome dele. Na realidade, no grego é mais como um título, como é que falaria? Um currículo, uma demonstração de como ele trabalha. Porque a palavra grega de diabos é dia e ablos, que tem dois significados. Dia significa atravessar de um lado até o outro. O sol faz o quê? Durante o dia. Ele atravessa de um lado até o outro. Isso é dia. Dia. Ablos é como se fosse uma bola quicante, repetidas vezes, até conseguir penetrar. É como aquela bola que é usada em demolição. Como é que ela faz? Pum! 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 Até que o prédio venha à ruína e venha abaixo. Então, o diabo, ele age assim. Ele pega, ele vem com uma ideia, às vezes é algo do seu passado, às vezes é uma lembrança do seu passado. Não são poucas as pessoas casadas, servas de Deus, que caíram com ex-namorados que encontraram na internet.
uma memória do passado, uma lembrança do passado, e o diabo sabe que está ali, e sabe que existe uma semente, um desejo de errar, e aí ele pega e traz essa memória, e ele fica pum, e pum, e pum na sua mente, vai batendo, e vai batendo, e vai batendo, até que ele consegue penetrar. E aí vem a ruína. Deu a brecha, acabou a festa. Quase que rima. O ponto, meu amado, que eu quero te dizer nessa manhã, que já acabou meu tempo, é que muito bom nós estarmos mudando. Quem já foi lá num lugar novo e achou bonito? Eu achei muito legal o local lá. Muito bom nós estarmos mudando. Muito mais amplo, né? Muito mais espaço. Mas será que nós vamos levar as mesmas bagagens erradas que nós tínhamos aqui, nós vamos levar para lá? Será que nós vamos levar os mesmos maus hábitos, os mesmos maus costumes? Ou será que é uma oportunidade, já que estamos mudando de endereço, para mudarmos de vida? Será que como igreja nós poderíamos agora largar os grãos do passado, as ataduras antigas e nos levantar para tirar do nosso meio certas coisas que não agradam a Deus? Meu amado, nós temos falado na escola dominical que todos vocês têm dons. E se você não participa de nada na igreja... Olha, tem uma família que chegou... Tem quantas semanas, Jonatas? Desculpa te apresentar. 2 semanas. 2 semanas. Quem aqui conhece o Jonatas? Muita gente, né? O Gabriel. Olha lá o Gabriel. Depois a esposa dele. Muita gente chegou e conheceu. Rafael também há pouco tempo está aqui com a esposa, as filhinhas. Mas, povo, vamos trabalhar. Vamos botar... Eles chegaram já... Rapaz, quando eu ia lá, o cara já estava lá de cinturão de pedreiro, trabalhando na obra. Eu falei, Aí no outro domingo passado, né? Foi domingo passado, já estava aqui. Foi domingo retrasado, né? Já chegou... Não, retrasado também, não. Foi retrasado também. Que o Giovanni já tocando, já participando, porque precisamos de gente. Precisamos de pessoas que queiram trabalhar. Está na hora de você largar as ataduras e começar a ter gozo em servir a Deus. Quantas pessoas visitam aqui na igreja, amado, e elas entram e saem e você nunca apertou a mão dela? Quantas pessoas já passaram por aqui que você nunca cumprimentou? Quantas pessoas no teu trabalho sabem que você é cristão? Cada pessoa que passa pelo seu trabalho ou pelo meu trabalho é uma oportunidade que nós temos de tocar uma vida. E às vezes você não tem a oportunidade de pregar para ela de Jesus, mas você pode falar quem você é, para que ela saiba onde ela pode buscar uma referência. Temos que mudar, não só de endereço, mas se quisermos realmente edificarmos a obra de Deus. Eu nunca na minha vida preguei para edificação de igreja. Nunca na minha vida eu fiz isso, nunca comecei uma igreja com a intenção de edificar uma igreja para dizer que a igreja cresceu e está grande. Nunca. Todas as vezes que uma pessoa que eu estava pastoreando, chegava para mim e falava assim, pastor, estou indo para a igreja A, B ou C. Falei, amém, vai em paz. Deus abençoe. Me preocupa que você vai para o mundo. Mas nunca, sabe por quê? Porque a visão de igreja, ela é universal, ela é de reino. Ela é ampla. Então, nós temos que ampliar a nossa visão. Sabe como é que eu fazia para evangelizar? Quando eu estava com a igreja em Spring, e eu não podia ir até Spring, porque eu trabalhava durante a semana para evangelizar, sabe o que eu fazia? O pastor André ia comigo para me ajudar, não tinha ninguém aqui. Eu evangelizava em Keire. Eu entregava folhetos, eu levava comida para aqueles trabalhadores hispanos. Eu fazia aqui em Keire. E sabe o que acontecia lá em Spring? A igreja crescia. E crescia. Porque eu plantava aqui, Deus me dava lá.
Entende? Mas eu evangelizava aqui e não mandava as pessoas, vamos lá para a minha igreja, lá em Spring, não. Procura uma igreja aqui próxima. Porque nós temos que ter, primeiro, visão de reino. Temos que ter a visão de que, lógico que queremos edificar, queremos que a igreja cresça, queremos que o número aumente, mas nunca podemos perder o propósito, que é edificar o reino de Deus. Amém, amados? Nunca. Segundo, vamos mudar nossas atitudes. A Bíblia fala que João Batista era... Jesus chegou a dizer que dentre os nascidos de mulher, ele era o maior. E que Isaías 40 profetizou a vinda dele, dizendo, preparai o caminho do Senhor. João Batista, ele foi aquele que veio preparar o caminho de Deus, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Sabe quem é o João Batista de hoje? A Bíblia fala que João Batista pregava no deserto, o mundo é um deserto espiritual. Nós somos o João Batista de hoje. Deus está te chamando para você anunciar o Evangelho e preparar o caminho da vinda, da segunda vinda, melhor dizendo, de Jesus Cristo. Então, se nós vamos mudar para a nova igreja, vamos mudar com uma nova postura. Vamos mudar com uma nova atitude. Quando você vier para a igreja, vamos vir para louvar a Deus. Hoje eu estava escutando o Cristiano falando, bom dia! Bom dia! Bom dia! Não foi? Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Não tem nada de bom nesse dia. Estava tudo ruim. Vamos vir com um espírito alegre. Vamos mudar nossa atitude, amado. Vamos nos unir. Vamos ser mais amigos, mais irmãos. Vamos sentir a dor um do outro. O horário já passou, eu sei. Já passou. Sintam a minha dor. Eu nem preparei a pregação, vem para cá, irmão. Mas vamos mudar a nossa atitude, vamos ficar de pé, vamos orar.